Que bom que Deus nos dá a oportunidade de nos voltarmos a nos encontrar aqui para, unindo nossa fé, nossa vida, nossa voz, nosso louvor e nossa adoração. Estarmos na presença majestosa e ao mesmo tempo cuidadosa e amorosa do Senhor, do nosso Deus. E nós, nesse domingo especial, relembramos a bondade de Deus na história desta igreja. Vidas que Deus tem transformado. Que desde os idos dos anos 50 tem se reunido para servir e adorar a Deus. 56 anos é um momento especial de gratidão que temos hoje. Há um texto na Bíblia que nos ajuda a expressar a nossa gratidão e a certeza também da nossa existência e da nossa vocação, que é o Salmo 122. Então, convido você para abrirmos juntos nesse salmo. Enquanto você abre, eu já gostaria de dar um aviso. Durante essa semana, se não me engano, na quinta-feira, nós tivemos uma tempestade aqui no nosso bairro. Uma faísca elétrica bem forte caiu aqui por perto, vários dos nossos aparelhos queimaram. E hoje nós descobrimos que esse projetor que fica aqui em cima também foi embora nessa faísca. Então nós vamos cantar usando os hinos, os hinários que estão nos bancos, porque nós não temos a projeção neste domingo aqui. Nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura em conjunto desse texto. Eu convido vocês a se colocarem em pé para unirmos nossas vozes na leitura da Palavra do Senhor. Leiamos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. E nós vamos falar com esse Deus, orando. E eu vou convidar o nosso irmão Romeu Benatti. Romeu, para você nos conduzir ao Senhor em oração, o microfone vai chegar aqui a você. E todos participaremos assim dessa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, realmente estamos alegres, Senhor, por estarmos aqui na sua casa hoje, mais uma vez, onde podemos te honrar, te louvar, Senhor. Te glorificar o seu nome, Senhor, porque acreditamos que tu és o único Deus capaz de nos proteger tanto, de nos dar tantas bênçãos e em quem confiamos, Senhor. Nós te somos gratos por mais esse ano de vida da nossa igreja e pedimos, Senhor, que tu esteja conosco a cada instante, nos guiando, nos dirigindo nos teus caminhos, Senhor. Sei com aqueles que não puderam estar aqui hoje, e que eles também estejam recebendo as tuas bênçãos, Senhor. É com alegria, portanto, que te agradecemos por tudo e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos também que tu, nesse instante, abras o nosso coração, esclareças nossas mentes, para que possamos também receber a sua palavra nesse instante. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos unir então nossas vozes e cantar juntos ao Senhor o hino Este é o Dia do Senhor, de número 226 dos nossos hinários.
Deus trouxe para estar ao nosso lado neste culto, para juntos estarmos louvando a Deus. Vamos nos saudar com essa graça e paz bendita do Senhor Jesus. Podem se assentar à medida que forem se cumprimentando. E os diáconos, eu acho que podem encaminhar as pessoas que forem chegando lá para a galeria. Graças a Deus, nosso espaço aqui está bem completo. Nós abrimos novamente as nossas Bíblias, agora no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Os versos 42 a 47. Como viviam os convertidos. E a tônica dessa narrativa é que eles perseveravam. E nós louvamos a Deus porque, com certeza, há mais de 56 anos, pois irmãos começaram esse trabalho há mais de 56 anos. Eles perseveravam na graça do Senhor Jesus Cristo, no propósito de plantar esta igreja para a honra e glória do nome do nosso Deus. E ao longo desses 56 anos de organização eclesiástica, essa igreja tem perseverado nos caminhos do Senhor. Isto é bênção, porque é obra do Espírito Santo na vida desta igreja, portanto, nas nossas vidas. Diz assim o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Leiamos juntos o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus por isso, porque essa história tem se repetido ao longo das eras, nas igrejas que têm sido fiéis ao Senhor Jesus Cristo, têm confiado a Ele o seu ministério e a sua vida eclesiástica. Nesse momento de oração, nós poderemos continuar dando graças a Deus por isso, mas também colocando as nossas necessidades, os nossos pedidos e súplicas diante do Senhor, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Curve a sua cabeça então, eleve a sua oração ao Senhor, confessando a Ele os seus pecados, as suas faltas. Depois de alguns instantes em que estivermos assim, em oração silenciosa, eu vou pedir ao reverendo Bezaliel para que nos dirija a Deus numa palavra de oração, de intercessão. Santo, Santo e poderoso Deus, nosso Pai, o teu povo está diante de ti nesta hora, em intercessão, com o coração cheio de gratidão por tudo
que tens feito conosco nestes anos, 56 anos. Momento de gratidão. Mas nesta hora, Senhor, queremos suplicar que Tu continues derramando as Tuas ricas bênçãos sobre cada um de nós, membros desta comunidade, e também toda a comunidade cristã espalhada por todo o mundo. Suplicamos pelos enfermos que estão acamados, não puderem estar conosco nesta manhã. Suplicamos pelos que estão sofrendo perseguições, que estão aguardando a morte, no corredor da morte, por causa do Teu nome. Ó Pai, derrama sobre nós as Tuas bênçãos, cura-nos, santifica-nos, e de uma maneira especial, nós queremos que Tu nos fales através do Teu servo, Reverendo Obed, nesta manhã. Suplicamos em nome de Jesus, nosso Senhor, Salvador. Amém. Amém. Deixa o Salvador te ajudar. Quantas vezes Jesus perguntou a pessoas que estavam precisando de alguma coisa: que queres que te faça? É claro que o Senhor conhecia todas as coisas. Mas será que nós reconhecemos que precisamos da ajuda do Senhor? Nesta manhã vamos cantar: deixa o Salvador te ajudar. Vamos nos colocar de pé para cantarmos este hino. Salvador
As crianças que estão conosco, que têm entre 2 e 7 anos, ali mesmo pela porta de entrada, podem acompanhar a Renata. E os pais que estão com crianças menores, certamente um deles vai ser preciso estar junto com o seu filho também, se sair agora com a Renata para a mensagem especial. O restante da igreja se assente, por favor. Alguns meses atrás, eu liguei para o pastor Obedes e ele rapidamente atendeu ao nosso pedido, ao nosso convite para estar conosco hoje. E Obedes, muito obrigado pela sua disposição tão pronta de estar aqui com a gente nessa data especial. E também muito obrigado à sua igreja, a Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília, onde o pastor Obedes tem trabalhado já por 21 anos, se eu não estiver enganado, servido a Deus ali. E o pastor Obedes também, ele tem tido uma grande responsabilidade e ministério junto ao trabalho missionário internacional da nossa igreja. Ele tem já, por alguns mandatos, sido presidente da Associação Presbiteriana de Missões Transculturais. Então, também é muito bom ter você aqui nessa condição de presidente da PMT, porque você certamente sabe de muitos detalhes, coisas importantes do trabalho missionário, que também nós, na Escola Dominical, vamos ter melhor oportunidade de saber disso. Bem-vindo, Obedes. Okay. Obrigado. Obrigado. Quero saudar os irmãos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Por muitas vezes, eu passei aqui na igreja, mas sempre passando na frente. Nunca tinha entrado, não conhecia a igreja. E hoje, então, estou conhecendo os irmãos e é bom encontrar uma igreja acolhedora, uma igreja simpática, uma igreja alegre, amiga uns com os outros. Um pouco tempo que já vi, já posso ver realmente essa comunidade que tem servido ao Senhor. E também uma comunidade, uma igreja missionária, que tem essa visão missionária e tem se esforçado para abençoar os missionários e pessoas que querem realmente dedicar suas vidas na proclamação do Evangelho. Trago um abraço da minha igreja também, Igreja Presbiteriana Nacional, em Brasília. Os irmãos indo em Brasília, as portas estão abertas. E trago um abraço dessa igreja que eu estou ali há algum tempo. Estou me suportando lá há alguns anos já. E é uma alegria mesmo poder estar aqui e compartilhar, principalmente nessa data tão significativa de aniversário da igreja, né? Que o Senhor possa continuar abençoando os irmãos na proclamação do Evangelho aqui nessa cidade. Amém? Queridos, eu quero convidá-los para abrir a palavra em Lucas capítulo 13, a partir do verso 6 até o verso 9. Alguns versículos da palavra de Deus. Convido os irmãos que acompanhem a leitura, sentados como os irmãos se encontram, com reverência diante do Senhor. Lucas capítulo 13, verso 6 até o verso 9. A palavra do Senhor diz a respeito da parábola da figueira estéril, da seguinte maneira: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor:
há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, abençoe-nos nesse momento, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, possa trazer a mensagem que o Senhor tem preparado para cada irmão aqui presente. O Senhor esteja ministrando nos nossos corações, Pai. Esse é o que desejamos e suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse dia de aniversário da igreja, eu pensei em compartilhar alguma coisa que falasse a respeito do tempo. E lembrei de um texto de Carlos Drummond de Andrade, muito interessante, quando ele diz: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para o ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. E o poeta, ele continua desejando algumas coisas, e ele diz: para você eu desejo amores, esperança, desejo todas as cores da vida. E ele vai falando muitas outras ideias interessantes nesse texto, mas eu gosto quando ele fala do tempo, quando há momentos da nossa vida que nós paramos, mudamos o número e recomeçamos tudo novamente. Mas há uma diferença grande entre o texto de Carlos Drummond de Andrade e o texto relatado pelo evangelista Lucas, texto do Senhor Jesus, quando nós vemos que, enquanto nós desejamos, não só para nós, mas desejamos para os outros, bênçãos, o Senhor Jesus, o dono da vinha, deseja, na verdade, frutos. Há uma diferença realmente muito grande desse texto. J.C. Ryle, um comentarista, bispo em Liverpool no século XIX, professor em Oxford, ele afirma que essa parábola, ela traz 2 sentimentos. E ele diz 2 sentimentos antagônicos. Primeiro, ela nos humilha, depois ela nos anima, né? E é interessante esse contraste, porque nós precisamos de entrar dentro dessa parábola. Precisamos realmente, o Senhor Jesus trouxe essa figura para que nós pudéssemos refletir. E se ela nos humilha, isso quer dizer que nós não temos dado frutos. E, ao mesmo tempo, nós não podemos, de forma alguma, nos deixar que o desânimo tome conta do nosso coração. A Bíblia sempre nos estimula realmente a viver de glória em glória, em buscar realmente coisas novas para a nossa vida, para que possamos realmente glorificar o Senhor. Então nós precisamos de buscar o ânimo que essa parábola traz, descobrir realmente o que o Senhor deseja e tem preparado para nós. 3 detalhes interessantes que precisam ser analisados em primeiro lugar. O primeiro deles é que o texto fala de uma figueira, uma única figueira, dentro de uma vinha. Não é normal, não é? A vinha ali produzindo as uvas, mas uma figueira ali que ele resolveu deixar, né? Então, isso retrata realmente a misericórdia do dono da vinha. Deixa essa figueira. Eu tenho planos para ela. Eu fico imaginando se o Senhor estava realmente, e os comentaristas gostam dessa ideia também, de que
O Senhor estava apontando para nós, gentios, que são colocados agora dentro do povo de Deus, e o Senhor age com misericórdia na vida dele, para que ele possa dar fruto, e essa figueira é uma figura clara a respeito disso. O segundo detalhe é o tempo. 3 anos. Há 3 anos eu venho aqui. Há 3 anos eu procuro fruto. Há 3 anos eu estou querendo realmente me deliciar de figos dessa figueira. E vemos que há também um ânimo longo, ou seja, uma longanimidade, há uma paciência do dono da vinha em relação a essa figueira. E um terceiro detalhe que vemos é que essa parábola tem 2 personagens apenas, o dono da vinha e o viticultor. E eles travam um diálogo em relação ao objeto do diálogo, que é a vinha e a figueira. E o viticultor faz uma intervenção, ele pede mais tempo, porque o pensamento do dono da vinha é que fosse cortada aquela figueira. Já recebeu o tempo necessário, mas ele suplica, dê-me mais um ano, preciso de mais um ano. E nessa manhã, meus irmãos, eu queria propor para nós pensarmos em 2 orações que são necessárias a todos nós como servos de Deus. Pessoas que foram escolhidas, chamadas pelo Senhor, a quem o Senhor tem exercido misericórdia, complacência, a quem o Senhor tem tratado realmente com carinho e cuidado, as nossas famílias têm sido alvos de bênçãos. E é necessário, então, pensarmos em 2 orações. E a primeira delas é muito simples: Senhor, dá-nos mais tempo. Dá-nos mais tempo. E quando abrimos a Bíblia em outros textos, vemos a repetição dessa ideia e do plano do Senhor para nós. O Senhor nos escolheu para dar frutos. O Senhor nos escolheu realmente para que possamos dar frutos e esse fruto possa permanecer. Então, meus irmãos, esse texto ele é interessante porque ele faz com que possamos refletir os anos da nossa vida. E eu convido os irmãos a pensarem como foram os 3 últimos anos da vida do irmão. Como foram os 3 últimos anos das nossas vidas? Essa ideia de prosperidade hoje, ela tem estragado a igreja. Vejo que ela tem causado um mal terrível no meio da igreja e das nossas igrejas também reformadas. Elas têm trazido talvez um paradigma que não seja bíblico, porque ela tem levado muitas pessoas às igrejas em busca realmente de bênçãos, de respostas de Deus. E a Bíblia não nos chamou para sermos prósperos, ela nos chamou para dar frutos. A Bíblia nos informa que devemos buscar realmente o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas vão ser acrescentadas, isso está dentro da economia de Deus, o que Ele vai nos dar, nos abençoar ou não, isso faz parte da sua vontade sobre nós. Mas a vontade daquele Senhor era arrancar. E aqui não é um corte de machado, porque a raiz também, ela rouba a força do solo. E a ideia do texto aqui é exatamente arrancar, tirar aquela figueira daquele terreno. Quando abrimos lá no Velho Testamento, vemos outras figuras a respeito de árvores que precisavam dar frutos. E no livro de Oséias, no capítulo 9, há uma figura também interessante, quando ele diz que o não dar frutos é um sinônimo de idolatria. Quando nós estamos voltados para nós mesmos, quando nós estamos só pensando em nós, quando nós queremos as respostas para os nossos problemas, para as nossas questões familiares, para as nossas questões profissionais, materiais, então nós
focamos em nós mesmos e esquecemos dos projetos de Deus para a nossa vida. O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de cada um de nós? Laurindo Rabelo tem um texto interessante e ele diz, em outras palavras, o que está aqui nesse texto, e ele diz o seguinte: Deus pede estrita conta do teu tempo. E é forçoso deste tempo fazer conta, mas como dar em tempo tanta conta, eu que já perdi sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo, e eu não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta, hoje falta tempo sem ter conta. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo, mas cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta. Mas se os que contam com esse tempo fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam sem conta por não ter tempo. Às vezes nós brincamos com o tempo. Às vezes nós deixamos o tempo passar. Às vezes nós não percebemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Um dia entregamos a nossa vida para o Senhor. Senhor, faça da minha vida o que o Senhor desejar. Cuida da minha vida. Mas nós esquecemos os propósitos de Deus e nos voltamos para nós mesmos e gastamos o nosso tempo com as nossas necessidades. E nós precisamos de nos voltar para o dono da vinha. Porque a misericórdia dele tem sido longânimo, mas ao mesmo tempo ele é exigente, ao mesmo tempo ele conhece a nossa vida em particular, ele conhece a história de cada um, ele sabe, porque ele tem um plano escrito e determinado para cada um de nós, e ele aguarda que possamos dar frutos e possamos cumprir os propósitos que ele tem para a nossa vida. Meus irmãos, o que o Senhor espera são frutos de santidade, de pureza, de responsabilidade, de fidelidade. O Senhor espera que a nossa vida seja uma vida de adoração, que tudo que fizermos, em palavra ou ação, façamos sempre para a glória do Senhor, o nosso Deus. Essa é a primeira oração. Senhor, dá-nos mais tempo. Em segundo lugar, queridos, vejo que esse texto também nos leva a buscar realmente em Deus um recomeço. Senhor, trate a minha vida para que eu possa dar frutos. Acho que essa declaração é como se fosse uma consagração, uma renovação dos nossos compromissos com o Senhor. Senhor, olha, trate a minha vida, porque eu preciso dar frutos. Aqui, nessa parte do texto, vemos uma figura extraordinária que entra em cena, que é o viticultor. Não é? Essa é a figura do Senhor Jesus, aquele que cuida, que vem, é como o nosso advogado que se coloca entre nós e o dono da vinha e diz, dá mais um ano, dê mais um ano, porque eu mesmo vou tratar, eu mesmo vou cuidar, eu mesmo vou cavucar ali em volta do caule, eu mesmo vou colocar os nutrientes que são necessários, deixa comigo, porque eu vou agir na vida dessa figueira para que ela possa dar fruto. Meus irmãos, esse é o ânimo que nós encontramos nessa parábola. Essa é a certeza de que Deus tem realmente um plano, um propósito para nós, quando Ele nos envia o Seu Filho, e o Seu Filho agora se coloca entre nós e Deus como um mediador da graça do Senhor, e Ele então diz, ela vai dar fruto. Calma, Senhor. Calma, Senhor, porque Ele vai dar fruto. Essa figueira vai dar fruto. Está faltando algumas coisas. Meus irmãos, é incrível, né? Como o diabo trabalha, porque ele sabe dessa verdade. E hoje nós temos encontrado igrejas que a gente tem chamado de igrejas pós-modernas, que têm pregado um evangelismo, têm pregado um cristianismo sem Cristo, onde apenas o ritualismo, talvez os projetos sociais,
talvez as atividades ou o próprio ativismo da igreja, mesmo que seja no louvor, na música, seja em outras áreas, mas igrejas que estão se voltando ali para ela mesma, mas sem a ação do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor quer trabalhar na nossa vida, meus irmãos, Ele que nos conhece, Ele vai tocar nas nossas deficiências, naquelas áreas realmente que precisam ser transformadas. Então o viticultor, ele trabalha, ele vai realmente mudar algumas coisas que precisam ser mudadas. E nós precisamos estar abertos para isso. Talvez o Senhor queira mudar o nosso palavreado, talvez as nossas atitudes na faculdade, no trabalho. Talvez o Senhor queira mudar o namoro, a maneira do namoro. Talvez o Senhor queira mudar a maneira que nós gastamos tudo aquilo que Ele tem nos dado financeiramente. Talvez Ele queira mudar as coisas que estejam acontecendo dentro dos nossos lares, para que possamos dar frutos, e é necessário que nós estejamos dispostos às mexidas do Senhor na nossa vida. Temos que estar de coração aberto em tudo aquilo que o Senhor realmente quer fazer no nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada. Estava conversando com um pastor, amigo, e ele falando: Sobedes, eu pedi a Deus, eu estava precisando tanto de uma renovação na minha vida, e eu estava orando: Senhor, quebra a minha vida, faça de novo. Diz ele que passou um tempo, alguns dias, ele teve um acidente e ele ficou todo quebrado. Ele deve ter quebrado quase mais de 5 ossos do corpo. E ele ficou ali, ele ficou tão sem entender, até que naquele tempo ali, os longos 5 meses de recuperação, ele falou assim: o que estava faltando na minha vida era ler a Bíblia e orar. E Deus me colocou quietinho, diante do seu altar. E ele entendeu o que o Senhor realmente queria fazer na vida dele. Às vezes nós não entendemos. Deus tem feito coisas, tem agido, tem trazido situações que nós muitas vezes não compreendemos e muitas vezes reclamamos até, mas o Senhor tem os seus propósitos, e sempre o propósito de Deus é que possamos dar frutos para a glória dele. Meus irmãos, eu queria concluir essa palavra, para que possamos sair daqui com essa oração no nosso coração, para que possamos, diante do altar de Deus, ter a coragem: Senhor, primeiro, eu preciso de mais tempo, mas eu preciso que o Senhor trate a minha vida. Eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida, no meu coração. Eu preciso me voltar realmente para o Senhor, para aquilo que o Senhor deseja, porque o Senhor deseja pastores melhores, para que possam dar frutos para a glória dele, presbíteros, diáconos, maridos, esposas, filhos, universitários melhores, profissionais melhores. Precisamos sim de pessoas que formam a igreja, o corpo de Cristo, que seja saudável, porque um corpo saudável, ela dá fruto. Um corpo nutrido dá fruto. E como lemos o texto de Atos, capítulo 2, as pessoas em volta se sentiam atraídas, porque elas viam ali frutos, havia saúde, havia alegria naquela comunidade, porque uma comunidade que buscava no Senhor e colocava a sua vida no Senhor, perseveravam na presença do Senhor. Que Deus possa falar ao nosso coração, meus irmãos. Deus nos abençoe nessa manhã, nesse aniversário, que seja a mudança de um número, mas que não seja somente isso, que seja a mudança de uma vida, amém? Que seja a mudança de uma família, que seja o renovo para essa igreja, para a glória do Senhor. Que o Senhor os abençoe no nome de Jesus. Amém, queridos.
Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar. Depois da bênção, nós já vamos direto ouvir o poslúdio. Nós vamos suprimir esse hino, Senhor, a tua igreja, por causa do tempo. Vamos orar então a Deus. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir essa mensagem, um coração disposto a acolhê-la como a boa terra acolhe a boa semente. Que a palavra de Deus, por nós ouvida e ministrada pelo nosso irmão Reverendo Obedes, possa alcançar nossas mentes também, fazendo-nos, ó Deus, de fato, entendedores e atendedores do que o Senhor está nos dizendo. Pedimos essas bênçãos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está pronto para nos conceder cada uma delas. Que o tempo que o Senhor nos dá seja usado para a glória do Teu nome e que estejamos, ó Deus, sempre dispostos a ser trabalhados pela Tua graça, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, pela comunhão dos irmãos. Que nenhum de nós, ó Deus, possa ser o mesmo, mas ser transformado em Cristo Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre nós, o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Enquanto nós ouvimos o poslúdio, nós também podemos consagrar ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas.
Aproveitamos para saudar aquelas pessoas que estão nos visitando hoje de manhã. Que Deus abençoe muito sua vida. Sua presença aqui conosco nos alegra. Nós vamos agora fazer a nossa foto, que nós fazemos sempre nesse dia de aniversário, bem aqui em frente ao nosso prédio. Então eu peço para cada um de vocês, se pudesse dirigir rapidamente aqui para frente do prédio, para nós fazermos essa foto nesse instante. Peço aos diáconos especial cuidado em ajudar as pessoas a se colocarem ali na calçada, também no patamar de cima que temos ali. Podemos já nos dirigir para lá e às 10h15 começaremos a escola dominical.